Mas aconteceu que, um dia em que ele havia trabalhado muito e estava repousando, duas filhas jovenzinhas que caminhavam pelo jardim se aproximaram de onde ele estava e começaram a observar o rapaz, que fingia estar dormindo. Até que a mais atrevida disse a outra: "Não sei se você já parou para pensar como nós vivemos isoladas, já que nenhum homem ousa entrar aqui, exceto o administrador, que já é velho. Ou então esse mundo. Mas já ouvi de várias mulheres que passaram por aqui que todas as delícias do mundo não são nada em comparação a que a mulher experimenta com um homem. Por isso muitas vezes cogitei que, se não posso fazer com outro, por que não experimentar com esse mudo? E ele é o mais conveniente para o caso, porque, mesmo se quisesse, não poderia nem saberia dizer nada aos outros. Dá pra ver que é um rapagão besta, que só tem tamanho. Agora eu quero saber o que você acha da ideia." "Ai", respondeu a outra, "o que é que você está dizendo? Não sabe que prometemos nossa virgindade a Deus?" "Oh", disse ela, "quantas coisas lhe são prometidas todos os dias e depois não se cumpre nenhuma? Se fizermos promessa a ele, que encontre outras que a mantenham." Ao que a companheira retrucou: "E se a gente engravidasse? Como é que seria?" Então ela disse: "Você já está pensando no mal antes que ele aconteça. Se por acaso isso acontecesse, aí se pensaria no fato. Deve haver 1000 meios de agir, sem que nunca se saiba, basta que a gente não fale nada." Ao ouvir aquelas palavras, a outra, que tinha ainda mais vontade de experimentar que tipo de animal era o homem, disse: "Então está bem, como vamos fazer?" Eu sou a Lívia. Eu sou a Isadora. E esse é o Clube do Livro Erótico, onde a gente vai falar de livros pra se ler com uma mão só. Hoje a gente vai falar do Decameron, do Boccaccio. O Boccaccio nasceu em 1313 e morreu em 1375 na Itália. Ele foi poeta e escritor e um grande especialista em Dante. Ele era filho de um comerciante e estudou direito, mas acabou decidindo se dedicar totalmente à literatura. E ele convivia tanto com a classe de comerciantes quanto com a classe de nobres, então ele circulava entre, sei lá, povo e a nobreza. Em 1348 ele perdeu o pai, a madrasta e alguns amigos para a peste negra. E esse é o pano de fundo pro Decameron, que é a obra principal dele e que se passa nessa Florença que está sendo devastada pela peste. O Decameron, ou Decamerão, como é conhecido na língua portuguesa, foi escrito entre 1348 e 1353. O livro conta a história de 10 nobres, 7 damas e 3 cavalheiros, que se conhecem quando eles estão fugindo da peste em Florença, e aí decidem ir junto com seus criados para uma vila e lá ficarem abrigados. Eles decidem reconstruir mais ou menos os costumes e a vida que eles levavam. E uma das rotinas que eles voltam a ter é que todo dia, depois da sesta, eles se reúnem, os 10, e cada um conta uma história. São 10 jornadas, com 10 histórias em cada uma, totalizando 100 novelas. Enfim, a gente não leu todas. Lógico, a gente leu essa coletânea de 10. As histórias giram em torno do amor mundano, do amor comum, e, portanto, também do sexo, e do engenho humano, tipo, de como as pessoas vão sair de determinadas situações. Cada um dos encontros meio que tem um tema, e aí as pessoas vão contando histórias que se lembram de pessoas que conheceram, enfim, relacionadas àquilo. Ele tem muitos diálogos, e os diálogos são escritos de uma maneira muito oral, e as descrições das cenas são muito minuciosas, então você lê e você consegue imaginar exatamente o que o Boccaccio está descrevendo. E, enfim, ele fala de amor e sexo. E são muitas cenas de sexo. E isso fez com que o livro ficasse conhecido como um clássico erótico, embora ele não seja só sobre isso. Um outro motivo pelo qual o livro ficou tão conhecido e fez tanto sucesso na época é que ele foi escrito em italiano, então em língua vulgar, em língua que as pessoas realmente falavam. Naquela época, quase toda a literatura era feita ou no latim ou em grego antigo, que eram línguas que ninguém falava, ninguém lia. Então mesmo que poucas pessoas pudessem ler naquela época, o Decameron é um livro que podia ser lido em voz alta, podia ser contado para os outros, as pessoas entendiam. Além disso, o Boccaccio inicia a prosa moderna, então ele é o primeiro escritor a escrever em prosa desde a Grécia Antiga, e ele inaugura o gênero que a gente hoje em dia chama de conto, e na época ele chamava de novela. Então esse livro é um marco de muitas das coisas que são a literatura ocidental moderna. Naquela época não existia imprensa, então se você queria um livro você precisava copiar o livro à mão. E eles eram inclusive ilustrados por iluminuras, então desenhos nas bordas e tal. Uma coisa muito incrível dessa edição é que ela imita isso, então o livro ele é todo ilustrado com iluminuras. E hoje em dia sobreviveram 2 cópias que são assinadas pelo próprio Boccaccio. Uma delas está na Biblioteca Nacional de Paris e a outra está na Biblioteca Nacional de Berlim. Gente, pensa isso. Você gostava do livro e você tinha que copiar. E esse livro, a edição completa, a versão completa dele tem tipo mais de 1000 páginas. Então assim,
Ai, que legal, quero ler o Decameron. Vou copiar à mão 1000 páginas. Meu, o cara era especialista em Dante em 1360, sei lá, sabe assim? Quer dizer, ele leu Dante no manuscrito. Assim, é muito doido isso. É muito doido. Esse livro foi considerado, assim, um pouco subversivo, porque é um livro realista. O Boccaccio foi um dos precursores do humanismo. O livro é super realista, ele faz críticas muito mordazes ao clero. Não é um livro contra religiões em si, mas tipo, denunciava todas as hipocrisias do clero. E é muito engraçado, então ele é bem mordaz, assim. E também não era muito bem visto porque ele tinha muitas personagens femininas. Personagens femininas fortes, as novelas falam da astúcia feminina e não como uma coisa ruim, tipo, a mulher tirando vantagem do homem é visto como uma coisa engraçada e boa. E das 100 novelas, 70 são narradas por mulheres, afinal eram 7 damas. Então isso era visto assim, não era visto com bons olhos pela galera da época. Mas torna o livro mais interessante, ainda mais hoje em dia você lê e não é um livro, as mulheres são toscas e idiotas, sabe? Não, as mulheres são personagens muito fortes. Como a Lívia falou, o livro é muito sobre o engenho humano, sobre os jeitos que as pessoas arranjam pra conseguir o que elas querem. Então, a maior parte das cenas de sexo, na verdade, envolvem uma pessoa enrolando a outra. Tem uma novela em que o Frei faz uma senhora nobre acreditar que ele é o anjo Gabriel. Numa outra, um jardineiro faz um convento de freiras acreditarem que ele é mudo. E aí elas se aproveitam dele pra quê? Já que ele é mudo, vamos dormir com ele, que ele não vai contar pra ninguém. Tem muita traição no livro, muita traição. É um livro realista, afinal de contas. Muita freira e muito padre transando. E quase todas as histórias envolvem isso, envolvem algum tipo de artimanha para as pessoas poderem conseguir o sexo. Mas não existe necessariamente um julgamento, assim, Não. de que isso é ruim. É tipo, como a vida é. Essa edição tem os desenhos imitando as iluminuras. Então é uma edição muito maravilhosa da Kozak Naif. Existem poucas edições completas do Decameron em língua portuguesa. Tem uma dos anos 50, uma dos anos 70. Então, assim, é bem difícil de encontrar. E o resto são coletâneas, que é o caso dessa edição que a gente leu. São 10 novelas selecionadas, mas é bem interessante porque o organizador selecionou 10 novelas que tratavam de temas diversos, então ele não pegou só as que eram as estripulias sexuais, e também ele pegou uma novela de cada jornada e tentou pegar novelas que se passassem em diversas partes da Itália. Porque ele fala que a obra completa, apesar da maior parte das histórias se passar em Florença, na verdade a obra faz um retrato bem completo do mosaico cultural que era a Itália no século XIV. Que é basicamente isso que a gente tinha falado da Decameron. A gente gostou, a gente até ficou surpresa com tanto que a gente gostou de um livro do século XIV. Exato. Ele é muito divertido, muito legal. Essa edição é realmente maravilhosa, é uma das coisas tipo, mais bonitas em termos de livro que eu já vi. Exato. E ele imita mesmo o livro medieval, assim, é toda uma experiência ler esse livro. E, inclusive, o e-book, que eu fiquei bem surpresa, porque às vezes só o impresso é bonito, mas não, se vocês quiserem ler a versão digital, ela existe e ela é muito boa, então vale bastante a pena. Assine o canal, siga a gente nas redes sociais e dê joinha nesse vídeo. E comentem aqui, se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler, vocês acham que vai ser uma merda? Não vai ser. E é isso.